Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. CPI da ciclovia Tim Maia ouve ex-secretário de obras que cumpre prisão domiciliar. VLT tem 92% de aprovação e cariocas querem um meio de transporte presente em outras áreas da cidade. Tem que se espalhar pela cidade toda agora. Meia, Copacabana, onde for o VLT vai ser bem aceito. E na segunda reportagem da série sobre a Constituição de 88, vamos falar sobre direitos e garantias fundamentais que passaram a fazer parte da vida do brasileiro. Não saia daí, a gente volta já. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre o depoimento do ex-secretário municipal de obras, Alexandre Pinto, à CPI da Câmara do Rio, que apura os desabamentos da ciclovia Tim Maia. O ex-secretário confirmou que houve erro no projeto técnico de construção da ciclovia. Alexandre Pinto cumpre prisão domiciliar. Ele é acusado de fazer parte de um grupo que recebeu propina pela realização de obras públicas. Alexandre Pinto foi convocado para prestar esclarecimentos sobre a construção da ciclovia Tim Maia, que já desabou 2 vezes. O ex-secretário municipal de obras disse que não participou da criação do projeto, mas confirmou que, de fato, houve falha técnica na construção da ciclovia. Posso dizer, pelo que eu depreendi de tudo que os engenheiros na época da Vial Rio me relataram, né, quando eu estava no cargo de secretário, é que o projeto ele teve a sua região de mesoestrutura, a sua região que compõe os pilares, previsto para o impacto das ondas, mas realmente, de fato, não houve nenhuma previsão para movimentos ascendentes de onda no tabuleiro, porque a norma não previa para isso, né? Confira outros trechos do depoimento de Alexandre Pinto. Consórcio. O consórcio formado pela empresa Contemate Concrejato participou de uma licitação pública que tinha previsto em seu edital as parcelas de relevância técnica e todas elas foram atendidas. Prazo de construção. O edital previsto, né, para a execução da obra era de 360 dias. Né? Essa era a previsão contratual, ou seja, quando o orçamentista, né, quem planejou, o técnico que planejou a execução do projeto, previu que fosse executado em 360 dias e, de fato, ele levou até mais do que 360 dias. Análise de risco. Também desconheço alguma obrigação de que tenha que fazer análise de risco, né? Eu acho que isso cabe muito aos projetistas, né, indicarem isso, né, em função das situações que eles identifiquem durante o planejamento daquele projeto. Editais públicos. Quanto mais a gente coloca no edital, nas parcelas de relevâncias técnicas, itens, né, que, na verdade, possam prever mais restrições, o Tribunal de Contas do município, na área técnica, ele, na verdade, não é a favor disso. A CPI da ciclovia iniciou seus trabalhos em abril desse ano. O prazo final para entrega do relatório é dia 31 de outubro. Até lá, os parlamentares pretendem colher novos depoimentos. A ciclovia Tim Maia foi construída ao custo de quase 45 milhões de reais. A primeira queda foi no ano de sua inauguração, em 2016. 2 pessoas morreram. O segundo desabamento foi nesse ano. A ciclovia segue interditada. O VLT completou 2 anos e 4 meses de circulação, cercado de elogios de cariocas e também de turistas. O veículo tem 92% de aprovação e tem gente querendo o VLT em outros pontos da cidade. Esse barulhinho já faz parte da vida dos cariocas há pouco mais de 2 anos. Hoje, o VLT é um dos principais meios de transporte do centro da cidade. Por dia, são mais ou menos 70 mil passageiros e eu te convido a fazer essa viagem conosco. Vamos lá? Embarcamos na linha 1, estação Cinelândia. Logo encontramos o Ricardo e o Felipe, que vieram de São Paulo para uns dias de trabalho no Rio. Maravilhoso, nem parece que você está no Brasil. A gente que trabalha fora e vem para o Rio poucas vezes é uma experiência diferenciada, realmente, ter o VLT hoje em dia aqui. Você já pode vir até cheio de mala que não tem problema. De mala que não tem problema nenhum, a gente para no ponto certinho, anda um pouquinho e resolve. Não tem que pegar mais táxi, trânsito, né? Bem legal. 70% dos passageiros utilizam o VLT para trabalhar.
O cruzamento da Avenida Rio Branco com a Marechal Floriano é o de mais movimento. Até o fim do ano, a linha 3 passará por aqui. Vai ligar a Central ao Aeroporto Santos Dumont. Os trens terão intervalos de apenas 3 minutos. Por falar em Central, este é o nosso próximo destino. Depois que o VLT chegou à região, o trajeto até o trabalho ficou mais barato para o Sandro. Tinha que pegar o metrô superlotado, caro, né? Agora melhorou bastante. Ao todo, são 32 trens que se revezam. Do lado de fora, os pedestres já se acostumaram a dividir espaço com eles. Nunca houve um acidente grave com vítimas envolvendo o VLT. A passagem custa R$ 3,80 e os bilhetes podem ser adquiridos nas estações. Eles valem por 1 hora, desde que para a mesma direção. Fiscais circulam pelos trens para evitar a inadimplência, que é considerada baixa, em torno dos 12%. Além de servir como meio de transporte, o VLT proporciona um passeio agradável, principalmente para os turistas que querem conhecer os principais pontos do centro sem pegar trânsito. A gaúcha Kellen desembarcou na cidade animada. Eu achei muito bacana, achei que funcionou legal, foi rápido, foi bem bacana, a experiência é legal. Você está indo para onde agora? A gente vai pro Aquario. Ou seja, já chegou no Rio passeando? Sim, já para conhecer vários lugares novos. O serviço tem 92% de aprovação. Prova disso é o pedido feito por todos os nossos entrevistados. Pena que não vá até a Zona Sul, não vá a Ipanema, Leblon. Eu moro no Flamengo, seria muito importante para mim, facilitar bastante. É um transporte que deveria ser espalhado pela cidade, né? Ele é silencioso, bem organizado. Tem que se espalhar pela cidade toda agora. Meia, Copacabana, onde for o VLT vai ser bem aceito. E você vai ver depois do intervalo os direitos e garantias individuais da Constituição de 88. A Constituição estabelece os direitos sociais. Eles são pautados pela valorização do trabalho e pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Com o objetivo de levar o melhor até você, a nossa equipe trabalha para enfrentar os novos desafios que vêm por aí. Uma programação cada vez mais transparente, valorizando as instituições públicas e o carioca. O Rio em primeiro lugar. Um dos principais objetivos é divulgar o trabalho da Câmara dos Vereadores, mostrando a importância das leis na vida do cidadão. Coberturas mais dinâmicas com equipamentos de última geração. Um conteúdo voltado para a cultura e educação, estimulando o senso crítico do espectador. Estamos construindo uma nova TV para você. Contamos com a sua participação. Rio TV Câmara. 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 Rio TV Câmara, a emissora do Legislativo Municipal Carioca. O nome da criança? Isaías. Esta aqui, meu filho. Quando você deixa de votar, são os outros que acabam escolhendo por você. Nessas eleições, encontre o candidato que melhor representa suas ideias, porque votar é decidir você mesmo o que é melhor para o futuro. Justiça Eleitoral. Acompanhe as discussões e votações que acontecem aqui no plenário da Câmara Municipal. Assista na Rio TV Câmara. Estamos de volta para falar agora sobre a alimentação de animais de estimação. É o nosso quadro Mundo Pet. Como oferecer uma dieta balanceada ao seu animal de estimação? Preste atenção nessas dicas.
A ração é o melhor alimento para o animal de estimação? Ele foi desenvolvido para ser, né? Só que existem questões que são industriais na parte a parte artificial da ração, né? Hoje em dia a gente já tem formas diferentes e opções de alimentos diferentes que podem ter um ganho melhor do que simplesmente a ração seca. Agora, a gente tem a possibilidade de fazer uma comida em casa. Isso pode ser positivo ou pode induzir ao erro uma comida caseira, já que a gente comenta muito sobre a alimentação natural nos dias de hoje? Olha, a alimentação natural é maravilhosa. Sempre dá ótimos resultados, porém tem que ser bem orientada. Dieta caseira, balanceada para os animais, é diferente de você dar restos de comida da casa. Então, a melhor dieta caseira é quando ela é orientada para ser feita com os ingredientes que você usa em casa, porém nas quantidades que o seu animal precisa. Eu preciso suplementar uma alimentação que já compro pronta em um ambiente específico? Por exemplo, eu dou ração. Eu preciso adicionar alimentação caseira ou alimentação natural e até mesmo dar suplemento? Olha, você pode fazer até combinações de tipos de alimentação diferente, mas também tem que ser muito bem orientado para não gerar erro. O maior erro que a gente encontra em casa é o excesso de alimentação e o sobrepeso. Então, quando essas petiscos, comida natural, ração não é bem manejada, a gente acaba dando prejuízo para o animal. Cada tipo de dieta tem um número de calorias diferente e esse é o grande problema. Para você fazer dietas combinadas, você tem que reduzir quantidades desses alimentos para fazer uma combinação correta. Você dá ração seca, a ração ela é feita para ser um alimento único. Se o seu animal come ração, ele não tem necessidade de nada extra. Agora, a gente tem uma tendência do vegano e do vegetariano, chegando até a alimentação animal. Levando em consideração que o animal é carnívoro, ele tem condição de processar todos esses alimentos? Olha, pesquisas recentes na questão da genética já mostraram que os animais são perfeitamente capazes de fazer a digestão de todos os carboidratos que estão presentes na alimentação natural que nós usamos para a gente, né? Exceto com as fibras, que nós também não digerimos, né? Então, assim, questões relacionadas à composição da ração geram muitos prejuízos para o animal. Se você vai fazer uma dieta vegetariana em casa, você corre o risco de errar muito na questão da fibra, que é justamente o ingrediente que o animal não digere. Então, clientes vegetarianos podem ter problema com cachorros que emagrecem demais, que produzem muitas fezes por causa da fibra. Isso reduz a quantidade de nutrientes que ele consegue absorver para si. Agora, se você quer fazer uma dieta vegetariana segura, tem que ser a ração comercial. Já existe ração vegetariana? Já existe ração comercial vegetariana. E por que ela é mais segura? Porque ela foi totalmente contabilizada e balanceada em seus nutrientes para atender todas as necessidades do cachorro. Então, as chances do teu cachorro desenvolver algum efeito deletério dessa dieta é menor. E no caso do vegano? A ração vegetariana também é vegana, né? A tendência da ração é não usar nenhum ingrediente que seja de origem animal. Um tutor que é super preocupado e que oferece, por exemplo, frutas, outras opções, né, petiscos, ele está fazendo um bem a esse cachorro, ele pode continuar dando ou ele está estimulando, de repente, um apetite seletivo? Depende da quantidade. O cachorro, ele aprende, ele entra na rotina. Tudo que entra na rotina dele começa a fazer falta. Então, se você vicia o cachorro em determinados petiscos, em determinados horários, ele vai começar a te pedir isso, né? E fruta, a mesma coisa. Aline, muito obrigado pelas suas informações. Voltamos com você, Obrigada. Ingrid. A Constituição, promulgada em 88, estabeleceu leis e direitos individuais que passaram a fazer parte da vida dos brasileiros.
Esse é o tema da segunda reportagem da série sobre os 30 anos da atual Carta Magna do país. Declaro promulgada o documento da liberdade. A Constituição de 88 está promulgada. O Brasil é uma república federativa formada pela união dos estados, municípios e do Distrito Federal. O país passa a conviver com fundamentos como soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político. O Brasil viveu de 64 até a Constituição de 88, portanto, depois do fim da ditadura militar, um quadro de tremenda fragilidade institucional por conta da esquizofrenia que a ditadura instaurou, com tantas constituições alteradas por uma legislação de exceção. Então, o equacionamento institucional proposto pela Constituição de 88 é muito eficaz, tanto que nós o temos prevalecendo até hoje. A partir da Constituição foram criados muitos partidos políticos. Para se ter ideia, foram 22 candidatos à presidência da República de 89. Era a vitória da eleição direta. Os direitos políticos regulam a participação popular no governo. Esses atos de cidadania são exercidos pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. O voto passa a ser obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, jovens entre 16 e 18 anos e maiores de 70 anos. No que diz respeito à questão do acesso do brasileiro e da brasileira ao voto, à possibilidade de votar, isso houve um avanço muito grande, porque foi introduzido o direito ao analfabeto votar, ao jovem, 16 a 17 anos, poder votar, embora nesse caso seria facultativo. E, claro, a questão faz com que você olhe agora o nosso eleitorado e veja que houve um crescimento a partir de 88. Quer dizer, gradativamente, mais brasileiros e brasileiros foram incorporados ao direito de votar. A Constituição define que o Brasil é formado por 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Cada um é bem definido em relação à sua atuação no dia a dia da sociedade. Os legisladores tiveram preocupação em estabelecer cláusulas pétreas na Constituição, ou seja, não podem ser mudadas. O texto diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda, a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. A cláusula pétrea está no artigo 60, parágrafo 4º, inciso da Constituição, é o núcleo que a gente considera não imutável, mas é um núcleo que tem que ser respeitado. É um núcleo que você pode contextualizar, mas você não pode alterar tendente a abolir. É aquilo que a gente quer manter como vontade dos fundadores da nossa Constituição atual. Qual seja, respeito ao sufrágio universal, ao voto secreto, respeito à forma federativa de Estado, respeito a direitos e garantias fundamentais. Isso é, aquele núcleo mínimo que a gente quer manter para que as futuras gerações sejam um espelho contextualizado da geração constituinte. A Constituição estabelece os direitos sociais. Eles são pautados pela valorização do trabalho e pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Destaque para educação, trabalho, moradia, cultura, meio ambiente e saúde. No que diz respeito ao trabalho, ficaram estabelecidos direitos como seguro-desemprego, fundo de garantia, salário mínimo, piso salarial, férias, 13º e aviso prévio. O salário não pode ser reduzido. Pagamento superior para horário noturno, jornada de 6 horas, repouso remunerado, licença gestante e licença paternidade. Ela constitucionalizou como cláusula pétrea os direitos sociais que protegem a relação de trabalho, citando exemplificadamente salário mínimo, jornada de trabalho limitada, repouso semanal remunerado. Mas, ao mesmo tempo que ela resolveu constitucionalidade e dar status de cláusula pétrea, por sua vez, ela também deixou de lado os trabalhadores rurais e os trabalhadores domésticos. Na área da educação, a Constituição estabelece que é um direito de todos e dever do Estado garantir o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. De acordo com a Carta Magna, o Estado precisa garantir a educação básica obrigatória e gratuita,
dos 4 aos 17 anos de idade, progressiva universalização do ensino médio gratuito, atendimento especializado aos portadores de deficiência, educação infantil em creche e pré-escola para crianças até 5 anos, e programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. A gente passa a ter hoje alguma coisa em torno de 205 mil escolas no Brasil inteiro. Se a gente for olhar os números do INEP, 10 anos antes da Constituição de 88, você vai ter um número menor do que a metade disso, então dá para imaginar o impacto que a gente está falando, né? Mas você tem uma expansão, isso que é o mais importante, do acesso e da permanência na escola nesses 30 anos, né? Principalmente nas políticas para a educação, a partir do período de 2002 até os últimos anos recentes, até mais ou menos uns 2 anos atrás, que a gente vê um investimento amplo e profundo em todos os sistemas de educação e, no caso da educação básica, em todos os níveis, modalidades, a garantia da educação no campo, a garantia da educação quilombola, indígena, a garantia dos programas para pessoas jovens e adultas, que são um público muito importante quando a gente trata do ensino médio. Assim como a educação, a saúde também é um direito de todos e dever do Estado. Ela deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que sigam 3 objetivos: redução do risco da doença, acesso universal e serviços para a promoção. O Sistema Único de Saúde foi uma das grandes novidades da Constituição de 88. Entre outras funções, compete ao SUS controlar e fiscalizar todos os temas relativos à saúde, produção de medicamentos, executar ações de vigilância sanitária, formar novos profissionais e auxiliar o desenvolvimento científico e tecnológico na área. No artigo 196, ele trata especificamente da saúde com 3 componentes importantes. O primeiro é afirmar que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado garantir esse direito. Isso é um marco constitucional importante, é um direito de todos, de todos. Segundo, que esse direito deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que reduzam o risco de adoecer e de sofrer consequências, incapacidades. O que quer dizer isso? Dá prioridade às políticas sociais e econômicas, saneamento, educação, trabalho, lazer, que são fundamentais, habitação, que são fundamentais para se dar saúde. A importância desses componentes das políticas sociais são vitais para que se goze de boa saúde. E o terceiro, especificamente para os cuidados de saúde, que é o acesso universal para todos e igualitário, portanto, aos cuidados de saúde, da prevenção ao tratamento e à reabilitação. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.